Bíblia, Apocalipse 12 e o verso 12, a Bíblia diz assim: por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. E aí vem a segunda parte: ai da terra, está falando da gente, ai daqueles que estão no mar, porque o diabo desceu até vós, ou até vocês, cheio de quê? Ele não está brincando, cheio de fúria, sabendo o quê? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Duas expressões: cheio de fúria e sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe qual é a imagem que a gente vê do inimigo nessa guerra, nesse grande conflito? A gente vê a imagem de alguém que está desesperado, alguém que tem pressa, alguém que está pronto para não perder nenhuma oportunidade para dominar aqueles contra quem ele tem que lutar. E nessa reta final da guerra, nessa reta final do grande conflito, ele tem um foco claro. Esse desespero, essa pressa, tem nome. No mesmo capítulo 12, lá no verso 17, dá uma olhadinha aí, a Bíblia complementa a ideia do verso 12, e diz assim: o dragão ficou irado. Está aqui de novo, é a mesma mensagem, é um complemento. O dragão ficou irado com a mulher, a igreja, e foi travar guerra com quem? Com o resto da descendência dela, que é o remanescente. A gente sabe de quem a Bíblia está falando. O dragão ficou irado com a mulher e foi fazer guerra com o resto da sua descendência. Ou seja, vamos entender melhor quem eles são: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E você que já estudou a Bíblia, e você que já deu estudo bíblico, sabe que lá em Apocalipse 19 e 10, a Bíblia é clara em dizer que o testemunho de Jesus, ele vem através do espírito de profecia. Quer dizer que a Bíblia está deixando claro aqui que essa fúria toda, ela tem um foco. O foco é a igreja, mas não é só a igreja, é a igreja remanescente. E não é apenas um nome genérico de igreja remanescente. É essa igreja remanescente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, têm princípios claros, defendem a fidelidade e ao mesmo tempo têm o espírito de profecia que testemunha sobre Jesus Cristo para essa igreja. Em outras palavras, a Bíblia é clara. Ela está falando da igreja adventista do sétimo dia. Não se engane, você e eu, nós estamos no coração dessa guerra. A guerra não é contra o vizinho, a guerra é contra você. A guerra não é contra o seu colega de trabalho, a guerra é contra você. A guerra não é contra todo mundo que fala o nome de Jesus, a guerra é contra você. Nós estamos enfrentando, gente, um inimigo desesperado. E aí talvez vocês consigam entender melhor algumas coisas que começam a acontecer. Alguém estava aqui na igreja com a gente, cantava tão bonito, e de uma hora para outra abandona a fé, e vira as costas para Deus, vira as costas para a Bíblia, vira as costas para a igreja, e você pergunta: o que foi que aconteceu? A guerra violenta chegando no seu momento mais importante, e você está vendo os resultados. Simplesmente alguém que era tão querido pela igreja, muda de lado. E aí parece que esconde a sua identidade espiritual, a sua aparência, o seu jeito, o seu comportamento não são mais aqueles que eram, mudou de uma hora para outra, e você pergunta: o que foi que aconteceu? Essa pessoa era tão correta, se envolvia tão diretamente com a igreja, defendia a Bíblia, explicava tudo tão bem, por que está agindo dessa maneira agora? Grande conflito, inimigo desesperado, reta final. Sabe o que você está vendo? Os resultados disso. Aí um pastor que você ama, ou um pastor que você amava, eu não sei, deixa o ministério, é como uma estrela que cai do céu, e você olha e fala: não acredito, eu sempre segui as mensagens dele, tocavam o meu coração. O que foi que aconteceu? O grande conflito chegando no auge, uma luta contra o inimigo desesperado, que não vai perder nenhuma oportunidade de derrubar alguém. Está tudo indo bem, e de repente se levanta alguém no meio da igreja, com uma ideia que não tem nada a ver com a mensagem bíblica, e aí surge um movimento dissidente, e crítico, e violento, e agressivo, e divide a igreja, e você pergunta: mas que é isso? Estava tudo indo tão bem com a gente, a igreja estava tão unida, e de uma hora para outra, a igreja está rachada, está dividida. O que aconteceu? É o grande conflito, no momento de um inimigo desesperado, furioso, irado, tentando fazer o que ele mais sabe fazer. O desespero do inimigo faz com que ele pegue cada vez mais pesado, gente. E o que eu queria pedir a vocês todos hoje: fiquem alertas, segurem firme a mão de Cristo, senão
você e eu também podemos cair. A segunda razão porque essa guerra parece injusta, sabem qual é? Porque a arma que o inimigo usa, ela é perigosa demais, e a gente não está se dando de conta de que tipo de arma realmente ele está usando. E sabem qual é a arma? O pastor leu agora há pouco o verso aqui antes da oração. Esse verso desmascara o inimigo, mostra a identidade dele, e junto com ela vem a arma que ele usa. Dá uma olhada, Apocalipse capítulo 12, o verso 9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. E aí vem a arma, aí vem a identidade. Fala assim: o sedutor de todo mundo, ele foi atirado para a terra, e com ele quem? Seus anjos. Apocalipse 12. Se você vai para Apocalipse 13, o próximo capítulo, a Bíblia fala de duas bestas, uma que vem do mar e outra que vem da terra. E quando fala da besta que vem da terra, fala assim que ela parece cordeiro, mas ela fala como dragão. Você já vê que tem sedução aí no meio. Ela está tentando vender uma ideia do que realmente não é. E quando você vai lá para o capítulo 13, o verso 14, falando desta besta que vem da terra, que é um instrumento do dragão, é só um braço do inimigo, é só mais uma forma que ele tem para atuar. A Bíblia diz assim, verso 13 e 14, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. E aí verso 14 diz o quê? Seduz aqueles que habitam sobre a terra. E aí continua o verso depois: a arma do inimigo é a sedução. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando você ouve a palavra sedução, o que é que vem à sua mente? O que é que vem à sua mente? Bom, poderia vir à mente um vendedor ou uma vendedora que tem uma lábia violenta, que vem de prego torto como se fosse ouro. Essa pessoa seduz você, você começa a falar com ela, você sabe que aquilo é um prego torto, não vale nada, não tem nenhum interesse, e no final você pagou uma fortuna por aquele prego torto. Mas como é que eu entrei nisso? Parece que vem à mente o conceito de um vendedor ou uma vendedora com essa lábia tremenda, seduz você, encanta você, e você não sabe mais o que está fazendo. Ou quem sabe você pode imaginar alguém que tem aquele charme irresistível, que todos os olhares vão para aquela pessoa, e parece que por onde essa pessoa passa, ela seduz. As pessoas perdem a razão, e o que vale é apenas o desejo, porque foram seduzidas. O que é que vem à sua mente quando você pensa em sedução? Quem sabe você pensa em alguém que é tão envolvente, uma conversa tão bonita, que sem que você note, essa pessoa envolve você numa trama, e você não parou para ver o que está acontecendo. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a mente humana consegue imaginar um sedutor, pensem que o inimigo, ele é o sedutor dos sedutores. O inimigo é o sedutor dos sedutores. O objetivo dele é fazer você pensar que não vai pecar, apenas vai ter prazer, apenas vai fazer o que você gosta. Ele coloca você para dormir, e você está fazendo uma coisa, achando que está fazendo outra. Ele nunca vai chegar para você e dizer: oi, eu sou o diabo, tudo bem? Eu vim aqui para tentar você, eu vim aqui para destruir você, vamos conversar um pouquinho? Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai segui-lo, ninguém tem nenhum interesse em conversar com o diabo, com o inimigo, com Satanás, com tentação e com pecado. É por isso que ele vem disfarçado, é por isso que a Bíblia diz que ele é um sedutor, e quando você abre a porta para ele, você simplesmente não nota o que começa a acontecer daí para frente. Ele leva você ao erro e faz você pensar que está certo. Ele faz você perder achando que você está ganhando. Ele derruba você dando a ideia de que você está dando a volta por cima. Ele convence você de que o seu prazer vale mais do que tudo. Não importa o que os outros pensam, o que vale é fazer o que você gosta. Cuidado com a sedução. Essa arma é muito perigosa. Nesse processo de sedução, ele costuma usar 3 frases, e você já ouviu alguma delas, ou todas elas, alguma vez na sua vida. É só um pouquinho, é só uma vez, ninguém está vendo. Vem aqui, vem aqui. É só um pouquinho, é só uma vez, ninguém está vendo. E depois que você cai, aí ele vem com a 4ª frase: você não presta mesmo, está vendo?
Deus não quer saber de gente como você. Sedução, sedução. Tenha profundidade na palavra. Tenha firmeza nos princípios, porque se você não tiver, o inimigo vai seduzir você. E você não vai notar. Quando Ellen White fala dos últimos dias, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, páginas 242 e 243, ela tem duas citações que são assim muito fortes. A primeira, ela fala assim, ela fala dos últimos dias aqui, ela fala assim, as mais sedutoras influências serão exercidas e mentes serão hipnotizadas pelo inimigo. Sabe o que é isso, gente? Hipnotizar é mais do que seduzir, é algo forte. Mas é esse tipo de sedução hipnótica que o inimigo vai fazer com você, se você não estiver firme na palavra e firme nos princípios. O segundo texto que ela fala, como anjo de luz, Satanás está percorrendo, olha só, todas as reuniões de obreiros cristãos. E em cada igreja, procura ganhar para o seu lado os membros que sejam possíveis. Eu vou ler de novo isso aqui, porque tem a ver com a gente agora aqui. Como anjo de luz, em cada reunião de obreiros cristãos, Satanás está percorrendo e procura ganhar para o seu lado os membros que sejam possíveis. Fique esperto. A arma que o inimigo está usando é perigosa demais. E em último lugar, a terceira razão porque essa guerra parece injusta. Sabem qual é? Porque ela parece uma guerra desproporcional. Possivelmente você já notou isso, mas eu quero ajudar você a compreender um pouquinho melhor a realidade. É uma guerra, segundo o livro do Apocalipse, entre um cordeiro e um dragão. Lembram? Eu fiz essa ilustração com vocês da última vez que falei sobre isso aqui. É uma guerra que parece desproporcional. É cordeiro contra dragão. Jesus na Bíblia, em João capítulo 1, verso 29, ele foi apresentado por João antes do seu batismo oficialmente como quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso não era novidade, porque ele era o cordeiro dos sacrifícios desde o começo do santuário, desde o começo dos sacrifícios. Mas João disse, gente, tudo aquilo que acontecia, agora coloquem o foco em Jesus. E quando você vai para o Apocalipse, o nome de Jesus aparece 131 vezes no Apocalipse. Ele é chamado de 38 nomes diferentes no Apocalipse, mas 29 vezes Jesus é chamado de cordeiro. Ele é o cordeiro dessa batalha. Já do outro lado vem o dragão. E a Bíblia fala que Satanás é chamado por vários nomes, serpente, mas o principal deles é dragão. E só no capítulo 12 do Apocalipse, 8 vezes Satanás é chamado de dragão. Agora, gente, imaginem a cena comigo. A Bíblia está falando de uma guerra entre um cordeiro e um dragão. Humanamente falando, não parece a vocês que essa é uma guerra desproporcional? Ora, coloque um cordeiro para lutar com um dragão, não tem nem briga. O dragão acaba com o cordeiro no primeiro lance, no primeiro momento. E é esse o tipo de guerra que o Senhor coloca diante de nós. Normalmente numa guerra como essa, é o dragão que vence, e o cordeiro é prejudicado, não tem as ferramentas da batalha. A Bíblia nos mostra que essa guerra, ela parece ser injusta, ela parece ser desproporcional. Aliás, essa não é a única guerra desproporcional que a Bíblia apresenta. A Bíblia fala de várias guerras que também pareceram desproporcionais. Lembram aí Arão e Moisés, quando foram falar com Faraó? 2 homens do campo enfrentando o imperador do império mais poderoso da época, tentando libertar do Egito 1 milhão de pessoas. Vamos usar o número por baixo. Uma guerra desproporcional, uma batalha desproporcional. Se você olha um pouco mais na Bíblia, lembram das historinhas de criança? Davi e Golias, era uma batalha desproporcional. Elias e os profetas de Baal, outra batalha desproporcional. Se a gente vai para a Bíblia e olha a história de Gideão e os 300 dele enfrentando os midianitas, era outra batalha desproporcional. Se você vai para Daniel, capítulo 7, verso 21, Daniel teve uma visão, e ele viu um animal terrível e espantoso, e ele fala, esse animal terrível e espantoso estava vencendo os santos do Senhor. Era uma batalha desproporcional, um animal violento demais, e um grupo de santos quase indefesos. Guerras desproporcionais. Você não acha que nessa época que nós estamos vivendo aqui,
nós também estamos enfrentando uma guerra que parece desproporcional. Pense comigo, olhe para o tamanho da sociedade e para a influência da sociedade e compare com o nosso tamanho como movimento remanescente e com a nossa influência. Nós somos 22 milhões e meio de adventistas. É uma família boa, grande, bastante gente. Mas quando você compara com 8 bilhões e quase 200 milhões de habitantes no planeta, nós viramos um cordeirinho olhando para esse dragão pelo tamanho e dizendo como que nós vamos alcançar essa sociedade, quem somos nós, qual é a nossa influência, como é que a gente vai alcançá-los. Nós não somos nada, eles nem sabem que a gente existe em muitos lugares do planeta. Não parece quando a gente pensa na missão, quando a gente pensa na influência, é uma guerra de cordeiro contra dragão. Quando você pensa na guerra entre cultura e princípios, não parece a mesma coisa? Experimente falar por aí sobre o sábado. Tem um punhadinho de gente que fala sobre o sábado, nós e alguns poucos mais. Mas parece que o povo ignora, eles olham na Bíblia, até têm ouvido falar sobre o sábado em várias denominações, mas o povo não consegue agir, porque eles estão seduzidos pelo seu progresso, pelas suas finanças, pelo seu crescimento. E você fala do sábado, parece que as pessoas não ouvem, não estão interessadas. Não parece para você que é uma batalha entre um cordeirinho pequenininho, tentando enfrentar um dragão muito mais forte do que você, para falar sobre esses princípios? Fale sobre sexualidade humana. Vou dizer para vocês, nunca foi fácil falar de temas da Bíblia que vão na oposição do caminho da sociedade. Falar sobre o sábado é ir na oposição da sociedade. Falar sobre alimentação vai num caminho oposto ao que a maioria da sociedade crê. Mas nós sempre tivemos dificuldades para falar do que a maioria não concorda. Agora, vá falar sobre sexualidade humana, que é um tema onde nós também temos discordâncias com a sociedade em geral. A nossa mensagem é a mensagem da sexualidade humana bíblica. Nós falamos com amor, nós respeitamos a escolha das pessoas, cada um é livre para escolher o caminho que deseja, mas nós nos consideramos porta-vozes do Senhor. E como porta-vozes do Senhor, a gente tem que ter amor nas palavras, mas tem que ter clareza nas palavras também. E a gente tem que defender a sexualidade conforme ela está na Bíblia. Faça isso, para você ver se não é uma guerra entre cordeiro e dragão. Aliás, não é nem uma questão de defender uma opinião diferente do que muitos têm. Hoje, já é uma questão de criminalidade, é crime em muitos lugares. Não parece que quando você fala de princípios, a guerra é de cordeiro contra dragão? Você se sente tão pequeno e parece que você está sendo engolido. Cada vez menos gente está acreditando como você acredita. E menos, e menos, e menos. E parece que o cordeirinho está ficando menor e o dragão está ficando maior. É uma guerra aparentemente desproporcional. Fale sobre a origem do mundo. Que você crê em Gênesis 1, Gênesis 2, que você crê no relato bíblico da criação. Fale isso em sala de aula para ver o que vai acontecer. É guerra de quê? Cordeiro contra dragão. Você é minoria absoluta, do professor a 95% dos colegas, todo mundo vai emparedar você, e você vai ficar sozinho tentando se defender. É guerra de cordeiro contra dragão. Agora vou dizer uma coisa para vocês, Apocalipse 12, 17, que eu li agora há pouco, deixou claro que o inimigo, o dragão, ele vai fazer guerra exatamente contra quem? Contra quem tem princípios, que fala, a guerra dele é contra quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ele não vai fazer guerra contra cristãos genéricos. Quem é cristão genérico vai seguir sua vida normal. Agora, se você se defender, se você levantar sua mão a favor dos princípios, a Bíblia é clara, ele vai contra você. Essa é a guerra dele. E aí você nota que a guerra parece desproporcional. Pensa um pouquinho na guerra entre mídia e comunhão. Você já notou isso? Parece que nós estamos cada vez mais dependentes de equipamentos eletrônicos. A gente não vive sem a segunda pele, como está sendo chamado agora. É o tempo inteiro com equipamento eletrônico. A gente não consegue assistir um culto sem dar uma olhada várias vezes nas redes sociais para ver o que andaram postando lá durante o momento que o pastor está pregando aqui. Ou então até a gente pega o celular para responder umas mensagenzinhas que não são urgentes, podia ser respondido depois. Mas aquilo está tão dentro do seu DNA que você não consegue ficar sem.
E alguns pais até dão o equipamento para os filhos, para ficar jogando algum joguinho durante o culto. Vai brincando aí, que pelo menos eu consigo assistir o que o pastor está falando. Aí você começa a ver que vai virando um rolo compressor. Os valores seculares vêm junto com a tecnologia. E parece que o assim diz o Senhor vai sendo trocado pelo assim diz o influenciador. Porque aquilo que vem das redes sociais é muito mais colorido, tem som mais bonito, é mais breve, é mais objetivo e mexe mais com você do que a palavra de Deus. E aí eu pergunto, não parece uma guerra de cordeiro contra dragão? Isso está vindo com uma força tão grande que a gente se pergunta, será que nós vamos conseguir enfrentar isso? Será que a gente vai ter condições de dizer que um dia isso vai acabar? Ou essa máquina vem crescendo cada vez mais? O achismo vai ficando mais forte do que a verdade, é o que eu acho, porque como não tem profundidade na verdade, ninguém está falando em nome da verdade, está todo mundo falando em nome da sua própria opinião, porque é tudo que você tem para colocar sobre a mesa, é o que você acha, é como você vê, é como você sente, é como você imagina, etc. É achismo substituindo a verdade da palavra de Deus, porque a verdade está ficando, e outros equipamentos vão tomando lugar. Não parece a você que essa batalha parece uma batalha entre cordeiro e dragão? Quando você pensa entre sucesso e fidelidade, não lhe parece que essa também é uma batalha entre cordeiro e dragão? Já parou para pensar no sucesso dos maus e o fracasso dos bons? Interessante, você faz tudo certo, a pessoa do seu lado faz tudo errado, ele se dá bem e você se dá mal. E você fala, peraí, não estou entendendo, não parece guerra de cordeiro contra dragão? Alguém é desonesto, você é honesta, ele se dá bem, você se dá mal. Você estuda para a prova e se dá mal. O colega do lado cola a prova inteira e faz o quê? Se dá bem. Parece que está todo mundo fazendo o que é errado, na sociedade em geral, e se dando bem. E se eu começar a fazer o que é certo, eu vou me dar mal. Será que vale a pena ser parte da minoria e fazer o que é certo? Uma guerra entre cordeiro e dragão. E olha, gente, eu vou parar por aqui porque essa lista podia ser grande. Só para ajudar vocês a entenderem o cenário que nós estamos vivendo, esse contexto de uma guerra que parece que o dragão é grande demais, forte demais, poderoso demais, ele vai engolir o cordeiro, e aqueles que estão com o cordeiro são fraquinhos, estão ficando cada vez mais raquíticos, e não vão conseguir enfrentar, e não vão conseguir virar o jogo. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia da Bíblia não é de que nós estamos em guerra. A boa notícia da Bíblia está em Apocalipse capítulo 17, o verso 14, esse é o último verso que eu quero ler hoje pela manhã, e queria convidar você para abrir a Bíblia. Pega a sua Bíblia, dá uma olhada lá, Apocalipse capítulo 17 e o verso 14, falando do dragão, falando de quem anda com o dragão, falando de quem está aliado ao dragão, falando de quem acha que com o dragão vai se dar bem. A Bíblia diz assim, lutarão contra o cordeiro, olha a batalha aqui, olha a guerra de novo, lutarão contra o cordeiro, e o que a Bíblia diz? E o cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores, e o Rei dos reis, e o mais bonito, e serão vencedores também, os chamados eleitos e fiéis, aqueles que estão com o cordeiro. O que a Bíblia diz para você? Nós estamos em guerra. A guerra é de um inimigo violento, a guerra é de um inimigo que seduz, a guerra parece desproporcional, mas deixa eu dizer uma coisa para você, o cordeiro vencerá. E melhor do que isso, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e melhor do que isso, todos aqueles que ficarem com o cordeiro serão o quê? Serão vencedores também. Por isso hoje pela manhã, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, você que é jovem, adolescente, criança, adulto, idoso, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. A mensagem central do Apocalipse, sabem qual é? Satanás é derrotado, Jesus é o vencedor. Essa é a mensagem do livro inteiro. O cordeiro vencerá. Você tem que sair hoje pela manhã de dentro dessa igreja, entendendo que você está no campo de batalha, mas você está do lado do vencedor.